Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos falar sobre a atuação da Anistia Internacional no mundo. A organização não governamental é sem fins lucrativos, com mais de 7 milhões de apoiadores que participam de ações e campanhas para que os direitos humanos internacionalmente reconhecidos sejam respeitados e protegidos. Conheça agora um pouco da história dessa instituição que existe há 55 anos. Que organização é essa, né? Chamada Anistia Internacional. Essa organização, ela começa com um grito de indignação de uma pessoa. Quando, em 1961, o advogado Peter Benson, folheando seu jornal matinal, leu uma notícia de que 2 estudantes portugueses haviam sido presos simplesmente por terem feito um brinde à democracia em plena ditadura salazarista, ele resolve fazer um gesto, né, de solidariedade com aqueles estudantes e publica um artigo chamado Os Prisioneiros Esquecidos no The Guardian, convidando os cidadãos e as cidadãs inglesas a se manifestar, a se unir em favor da libertação daqueles 2 estudantes, daqueles jovens, cujo único crime havia sido fazer um brinde à liberdade. E esse primeiro passo acabou deslanchando um movimento mundial, né, que hoje é reconhecido como uma das principais organizações de defesa dos direitos humanos do mundo, que mantém a ideia de você não ficar passivo nem indiferente diante de violação de direitos de qualquer pessoa. No mundo em que talvez uma das marcas mais dramáticas do mundo hoje seja a exacerbação do individualismo e da busca pela sua própria felicidade. De certa maneira, a Anistia está sugerindo um outro paradigma de vida em sociedade. Para falar a respeito deste tema, participam do programa Jandira Queiroz, assessora de mobilização da Anistia Internacional, e Aline Albuquerque, professora de Direitos Humanos, a quem eu agradeço muito a participação, ambas aqui nos estúdios da TV Justiça. Bom, nós vimos, eu tenho a impressão que talvez seja fundamental para a compreensão da própria criação da Anistia Internacional, o ano de 1961, década de 60, um período muito efervescente no que se refere exatamente ao que talvez seja exatamente a sua especialidade, mobilização. Temos a luta pelos direitos humanos nos Estados Unidos, pelos direitos dos negros e uma série de questões que podem resultar, inclusive, em diversos programas de Direitos Sem Fronteiras. Isso ajuda a explicar como a atitude exatamente do britânico Peter Benenson possibilitou a criação de uma organização que tem esse impacto no mundo hoje em dia? Com certeza. E, acima de tudo, uma rede de solidariedade de pessoas em diversos lugares da Europa, diversos países da Europa, com pessoas em situações diferentes em outros países, em outras regiões do planeta, né? No momento em que muitos lugares viviam regimes autoritários e situações de guerra, de conflitos bem mais críticos do que depois a gente veio a viver nos anos recentes. Hoje a gente volta a ter situações de conflito muito graves, em um contexto um pouco diferente do que era naquela época. Agora, especificamente, em relação a direitos humanos. Volto também a essa década de 60, 1961. No contexto que surge a Anistia Internacional, é quando mais fortemente também a questão dos direitos humanos ganha mais força e o próprio movimento de solidariedade, como ela disse, também ganha força em relação aos direitos humanos no mundo todo. Não, é verdade, né? Para ilustrar, em 1966, né, anos após o surgimento da Anistia Internacional, nós temos a adoção no âmbito das Nações Unidas de 2 pactos, que é o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, e são 2 documentos de extrema relevância para os direitos humanos. Mas também é importante ressaltar que nessa época, nós estamos numa época de Guerra Fria, né? E por isso nós temos 2 pactos, porque não se chegou a um consenso entre os blocos socialista e capitalista, e por isso nós não temos um único documento. E também nós estamos num processo, no momento onde países colonizados estão em lutas, né,
pelo reconhecimento do seu direito de autodeterminação, né? Autodeterminação dos povos. Então, nós nessa época, é uma época, digamos assim, ao mesmo tempo propícia para os direitos humanos, mas concomitantemente ainda problemática, né? Por essas questões que eram colocadas no mundo naquele momento histórico. Do ponto de vista da Anistia Internacional, essas décadas que têm se passado, essa luta pelos direitos humanos sob a ótica dessa organização não governamental, a agenda ela tem se modificado ao longo do tempo ou ela permanece estritamente a mesma? Não, com certeza a agenda tem se modificado ao longo do tempo, inclusive historicamente a gente tem assistido, né, depois desses 2 pactos na década de 60, vários outros pactos e tratados sendo elaborados e assinados por diversos países, países parte da ONU. Agora, para a Anistia Internacional, que surgiu a partir da mobilização por uma campanha por uma anistia em 1961, em função de prisioneiros de consciência em diversas partes do mundo que estavam tendo seus direitos violados, direitos de expressão e opinião. A partir do momento que a Anistia expande as suas atividades, a gente começa também a trabalhar em outras pautas, né? Não só em relação a direitos de opinião e expressão, mas em uma gama muito mais ampla de direitos humanos. Então, hoje a gente, por exemplo, no Brasil, trabalha sobre segurança pública, o direito à segurança pública, direitos nas Américas, a gente tem trabalhado sobre direitos sexuais e reprodutivos. Vamos começar a trabalhar com um pouco mais de intensidade agora a questão dos direitos de refugiados, defensores de direitos humanos, ou seja, o direito a defender os direitos humanos ser também um direito humano, né? E moradia. Então, tem muitas outras pautas que a Anistia Internacional passa a trabalhar nos últimos anos, à medida em que elas vão ficando cada vez mais evidentes e que o entendimento sobre esses direitos também vai se aprofundando. Afinal, a gente tem quase 60 anos, e é bastante pouco, né, um tempo muito curto na história de Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, e a criação dos outros tratados, né? Ainda ficou com a doutora mais um pouquinho, porque eu gostaria de perguntar como é a forma de mobilização, de atuação frente a qualquer quadro que ele se apresente como sendo de atuação da Anistia Internacional. A Anistia Internacional é uma organização que trabalha realizando pesquisa e documentação de situações de violação de direitos humanos e, a partir disso, desenvolvendo uma estratégia de mobilização de campanhas de mobilização que vai trazer a nossa base de apoiadores, como você disse, 7 milhões. A partir daí a gente mobiliza a nossa base de apoiadores, que são ativistas, voluntários, são pessoas que doam para a Anistia, mas que estão participando e se reengajando nas nossas campanhas. E também convida a sociedade em geral, nos países onde nós estamos presentes, a se mobilizarem para essas campanhas. Temos algumas ferramentas clássicas, como o envio de cartas. Até hoje nós utilizamos, né, desde quando o Peter Benenson fez o primeiro chamado, isso a gente ainda usa. Então, um envio de cartas para autoridades, pressionando por soluções para situações de violação, e também cartas para as pessoas que estão presas injustamente ou em situação de violação, em situação crítica, em solidariedade, expressando solidariedade a essas pessoas, porque isso dá força para elas continuarem na luta. Fora isso, a gente, claro, se modernizou nos últimos 50 anos e usa muito as ferramentas online. Então, petições online, todo tipo de mobilização nas redes sociais, reuniões com autoridades, então fazer esse diálogo, né? A Anistia Internacional acredita no diálogo entre sociedade civil e Estado, né? Representantes do Estado. Então, essa é a forma que a gente trabalha. A gente chama a nossa base de apoiadores e a sociedade em geral para essa relação de diálogo. Como não podemos sempre levar milhares de pessoas para nossas reuniões, nós levamos o nome e a voz dessas pessoas através das nossas ferramentas de comunicação e de mobilização, né? Temos uma outra ferramenta que também é bastante clássica para o movimento da Anistia Internacional, que é a ação urgente. É quando uma situação está prestes a acontecer e a gente está acompanhando, ou já aconteceu e a gente precisa dar uma resposta rápida, uma atuação rápida em resposta ao que aconteceu. Então, a gente mobiliza também a nossa base de pessoas que se inscrevem para
para serem da rede de ações urgentes e faz uma pressão internacional, em geral, em cima da autoridade que tem o poder de solucionar aquela situação. Eu vou fazer uma pergunta para a professora de Direitos Humanos, mas numa perspectiva em relação à Anistia Internacional, digamos, externa. A Anistia em si, ela é um organismo de referência para os operadores do direito, quem atua na área de direitos humanos, especificamente ao longo de todas essas décadas? Sim, a Anistia Internacional, ela é um organismo de referência, pela própria atuação em promoção dos direitos humanos, né? Eu creio que isso é internacionalmente reconhecido, né? Esse papel de relevância da Anistia Internacional. E é importante destacar que o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, ele colocou as organizações não governamentais como atores internacionais no mesmo patamar dos Estados, principalmente do ponto de vista de direitos humanos, né? Então, os direitos humanos, eles são construídos, né? A luta ela é persistente, permanente, e a Anistia Internacional, como outras organizações não governamentais, são parceiras, inclusive parceiras até oficiais, né? Da Organização das Nações Unidas, nessa atuação em prol da promoção e da efetivação dos direitos humanos. Então, já há até um reconhecimento formal desse papel das organizações não governamentais na área dos direitos humanos. Já entrando um pouquinho em um tema que eu vou puxar daqui a pouco, especificamente do ponto de vista da anistia, eu gostaria de perguntar, em relação, de uma forma mais abrangente, aos direitos humanos, há um processo claro de recrudescimento em todo o mundo, por conta até da questão do terrorismo internacional, das questões de segurança, que faz com que, pergunto, há uma dificuldade no sentido da própria compreensão e a necessidade de um trabalho de esclarecimento junto às populações em todo o mundo a respeito do que são os direitos humanos. Esse recrudescimento de argumentos que tem acontecido em todo o mundo, ele leva a uma dificuldade maior hoje em dia? Sim, né? O processo digamos assim, de reconhecimento dos direitos humanos, ele persiste na história, né? Como foi colocado, né? É recente na história da humanidade. Então, a gente tem um processo cumulativo de reconhecimento de direitos e temos retrocessos nesse processo. Então, por exemplo, com o terrorismo, enquanto ameaça, nós temos que entender que as derrogações temporárias de direitos humanos em ambiências específicas, como um país que sofreu um ataque terrorista, logo após esse ataque, isso é previsto nas normas de direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles já têm um aparato próprio para lidar com essas situações emergenciais que permitem com que os Estados relativizem alguns direitos humanos, né? Porque, por exemplo, o direito de não ser torturado, ele não é relativizado em nenhuma hipótese, mas alguns outros direitos podem sim ser relativizados nessas situações de emergência. Então, isso pode ser feito em consonância com os direitos humanos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a nossa conversa sobre a atuação da Anistia Internacional pelo mundo. É só um instante. Estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras. Voltamos com a nossa conversa da semana sobre a atuação da Anistia Internacional pelo mundo. Uma das campanhas mais efetivas da Anistia Internacional foi em relação ao combate de armas no mundo. Vamos conferir. Todos os anos, cerca de 100 bilhões de dólares em armas são comercializados no mundo. 12 bilhões de balas são produzidas anualmente. 875 milhões de armas portáteis e leves estão em circulação em todo o mundo. 15.730 tanques de batalha, 1.904 helicópteros de ataque, 37.219 sistemas de 18.107 de combate blindado, 270 navios de guerra. Essas armas circulam pelo mundo e muitas vezes acabam em mãos erradas. A Anistia Internacional e outras organizações reconheceram esse problema há 20 anos. Desde então, fizemos campanha para um tratado global que proíba a venda de armas para violadores de direitos humanos. Hoje, o Tratado de Comércio de Armas tornou-se oficialmente uma lei internacional. É uma enorme vitória para todos os que lutaram pelo fim do comércio irresponsável de armas. Mas o verdadeiro trabalho começa agora, para certificar-se de que o tratado seja rigorosamente implementado. Você pode ajudar. Garanta que o seu governo junte-se à causa, aceite e apoie o tratado.
e pressione os maiores exportadores de armas do mundo para que se juntem aos outros e também endossem o tratado. É uma demonstração clara dessa necessidade de adaptação da Anistia Internacional em relação às pautas que são geradas pela situação do mundo? A campanha por um tratado internacional de comércio de armas convencionais, é um exemplo muito valioso do que o trabalho de mobilização pode vir a fazer, né, em defesa e promoção dos direitos humanos. Nós, em 1994, iniciamos um trabalho, ficamos 20 anos fazendo campanha pela adoção de um Tratado Internacional de Comércio de Armas, junto com outras organizações internacionais e vários parceiros em diversos países, né, no Brasil. Isso vem acontecendo há pelo menos 10 anos. E, finalmente, em 2014, a gente conseguiu o tratado. E o Brasil assinou, né, o tratado e falta a ratificação. Então, uma grande mobilização de 20 anos resultou em um tratado internacional de comércio de armas. Agora a gente entende que é necessária uma mobilização dentro do país para que o Brasil finalmente ratifique o tratado e adote como uma lei nacional também, né? E agora, no dia 3 de junho de 2016, se completam 3 anos que o Brasil assinou o tratado e ainda não ratificou. Ele tem levado muito mais tempo do que o habitual para ser ratificado no Brasil, e a gente começa, então, agora, proximamente, uma mobilização para que o Estado brasileiro adote como lei nacional. Essa questão das armas em todo o mundo, particularmente no Brasil também, estamos abordando também essa questão, ela é fundamental em relação à questão do combate à violência no mundo, do ponto de vista dos direitos humanos? Ela é essencial, né? Nós temos no Brasil números alarmantes de homicídios ocasionados pelo uso de arma de fogo. E alguns estudiosos consideram que esse é um dos principais, vou dizer que é o principal, né, problema de direitos humanos do Brasil, né? O número, digamos, absurdo de homicídios, e eu acho que isso tem que ganhar visibilidade com essa campanha da Anistia Internacional, ganhar visibilidade, a necessidade do Estado brasileiro se vincular a esse tratado, né, por meio da ratificação. E o que isso pode trazer no plano interno, né? Essa campanha pode trazer para que isso realmente mobilize as pessoas, conscientize para entender que a circulação de armas ela tem que ser limitada. E até porque isso ocasiona um impacto direto na vida dessas pessoas, né? Direto por meio da violência. A pergunta é sobre o impacto das tecnologias de informação das últimas décadas, particularmente, em relação a campanhas como essa. Isso gera a chance de tornar dados como esse mais visíveis para a população, a utilização até mesmo de mídias sociais. De que maneira isso está sendo tratado? Com certeza, as mídias sociais, as novas tecnologias de comunicação e informação ajudam bastante na disseminação da informação qualificada, né? Hoje a gente tem uma enxurrada, assim, fluxos muito intensos de informação o tempo inteiro, é difícil a gente filtrar, inclusive, o que é a informação qualificada ou não. Existe até o outro lado, a informação não apenas desqualificada, mas falando bem claramente, lixo puro, que também circula bastante na internet. Exato, também é. E isso é uma das vantagens do trabalho, de conhecer o trabalho da Anistia Internacional, que é uma organização que tem como um valor principal, assim, um ativo principal, a credibilidade, né? Assim, a Anistia Internacional produz seus próprios dados e verifica e documenta diretamente as situações que a gente trabalha sobre. Então, e a credibilidade realmente é um ponto muito forte do trabalho da Anistia Internacional. De fato, as novas tecnologias permitem que a gente alcance muito mais pessoas com essa informação mais qualificada. Existe um desafio do tempo, que a gente precisa sempre comunicar da maneira mais rápida possível, no primeiro momento, mas quem tiver interesse em ir mais a fundo encontra, e muito mais gente hoje tem acesso às tecnologias e acesso à informação, né? A outra vantagem é que a gente consegue, de fato, atrair apoio de muito mais pessoas, assim, do que por meio de cartas. E a gente também consegue acessar e medir o tamanho desse impacto com mais facilidade, né? Se, por um lado, causa muito impacto
chegarem milhares e milhares de cartas no gabinete de uma autoridade em qualquer lugar do país, porque não tem como barrar, elas estão chegando, elas têm volume, são reais. Por outro lado, as novas tecnologias permitem que muito mais pessoas ainda, de fato, participem e se engajem em atividades de promoção e defesa dos direitos humanos. Quando é divulgado no relatório, na verdade, todo mundo noticia exatamente porque é um tema de referência. De que maneira eles são elaborados? A Anistia Internacional trabalha fazendo a documentação e verificação de situações de violação de direitos humanos. A gente trabalha geralmente com casos emblemáticos de violações que refletem uma situação mais ampla, seja uma situação dentro de um país ou de uma região do mundo, e a partir disso, enfim, a gente tem equipes de pesquisa que vão a campo verificar o que está acontecendo e fazem a documentação diretamente. A Anistia Internacional não usa fontes secundárias, a gente gera a nossa própria informação dessa maneira. E a partir disso, enfim, faz todo o trabalho de mobilização, que envolve mobilização de imprensa, mobilização dos meios de comunicação estratégicos e também o trabalho de diálogo com as autoridades que têm a possibilidade de alterar a situação que a gente está relatando, né? Sempre nesse diálogo entre sociedade civil e Estado, acreditando e pressionando os Estados sempre a cumprirem os compromissos firmados nos tratados internacionais de direitos humanos, desde a Declaração Universal até os mais recentes, os mais atuais. Eu vou insistir justamente em dois pontos que me chamaram bastante atenção. A questão de ser uma fonte primária e a questão de procurar também saber a atuação dos estados que muitas vezes estão envolvidos nessas situações. Isso seria uma das bases da grande credibilidade da Anistia Internacional? Com certeza. A Anistia Internacional tem sempre muito cuidado com o tipo de informação, com a qualidade da informação que divulga, né? Cada relatório, assim, o público e você também deve imaginar, leva muitos meses, às vezes mais de 1 ano, 2 anos para ser produzido, né? Todo realmente um trabalho de verificação, especialmente quando os relatórios falam de vários países, né? A gente tem também uma tradição de lançar relatórios que falam do mundo inteiro. Por exemplo, em 2014 nós lançamos uma nova campanha pela erradicação da tortura, do uso da tortura pelos estados no mundo, e ele fez uma revisão dos 30 anos desde da assinatura do Tratado da Convenção contra a Tortura até 2014. Então, claro, demora muito tempo e são equipes enormes envolvidas nessas verificações, né? E sempre com essa preocupação da informação ser muito qualificada e ser real, né? Ser bem verificada. Infelizmente, vamos ficando por aqui. O tema é bastante interessante. Nós conversamos sobre a atuação da Anistia Internacional pelo mundo. Participaram do programa Jandira Queiroz, que é assessora de mobilização da Anistia Internacional, e Aline Albuquerque, professora de Direitos Humanos, que deu a contribuição falando especificamente, inclusive, a respeito deste tema amplo que são os direitos humanos, e aqui abordando a atuação específica da Anistia Internacional nessa importante contribuição de diversas formas que já acontece há várias décadas. Você pode acessar esta e outras entrevistas da TV Justiça no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo encontro. Tchau!